Chegamos aqui a mais uma live do nosso canal. Se você está chegando agora e ao vivo, ou se você está assistindo essa live gravada, nós vamos apresentar várias informações e eu acho que você tem que ficar até o final. Se estão achando seus honorários caros, você tem que aguardar um pouquinho e assistir essa live. Lembrando, ela fica gravada porque a maioria das pessoas acabam assistindo depois, na parte da tarde, na parte da noite, então a maioria acaba assistindo depois. Então essa mensagem também é para você que está assistindo essa live gravada aqui no nosso canal. E o assunto de hoje é bem interessante, que quem já está atuando na perícia, quem vai começar vai passar por isso, certamente. Quem já está atuando em algum momento se deparou com a seguinte situação: estão achando caros os meus honorários, estão achando que o seu preço está muito caro, o seu serviço, será que não vale isso? E é isso que a gente vai discutir na live de hoje. Se você está tendo esse problema, ou se você quer aprender alguns gatilhos que vai te ajudar na hora de apresentar uma proposta, fica até o final, que certamente você vai ter alguns insights bem interessantes sobre essa parte de precificação de honorários. Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que aprender quando você entra no aspecto de proposta, da parte comercial, valores dos seus honorários, a primeira coisa que você tem que saber diferenciar é preço e valor. São conceitos diferentes. E ao passo que você entende esse conceito de preço e valor, é aonde você já começa a criar gatilhos, sacadas, para que você consiga melhorar a sua parte comercial, a sua proposta comercial. Então, vamos, de uma forma mais simplista, diferenciar preço e valor. Preço é o dinheiro pago por um produto, por um serviço. Valor é o quanto isso vai resolver o seu problema. Então, essa que é a sacada. Preço é dinheiro, quanto vai ser pago pelo serviço. Valor, quanto esse serviço vai resolver o problema do seu cliente. Esse é o primeiro conceito. Agora, até para exemplificar a diferença entre preço e valor, e depois você externa essa informação para o seu negócio de perícia. Não interessa qual área de perícia você atua. Então, vamos imaginar que você está procurando por preço. Eu quero almoçar. Eu estou com fome e quero almoçar. Só que você está procurando por preço. Então, se você está procurando por preço, você está procurando o que é barato, certo? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Naquele lugar, ele vende uma marmita por R$12. Eu vou lá, pago R$12, pego a marmita e levo embora. Como na empresa, em casa. Não, eu quero um pouco mais de conforto, porque até eu chegar com essa marmita, ela vai estar fria. Eles vão misturar tudo, então eu vou pegar o tal do PF, né? Um prato feito. De repente, de 12 passou para 18, mas eu vou sentar na mesa ali do restaurante, eu vou sentar no balcão da lanchonete, de uma forma um pouco mais confortável e mais, vamos dizer assim, mais organizada, o meu prato vai estar servido. Então, ele custou um pouco mais caro. Não, eu quero escolher o que eu vou comer. Eu não quero que venha tudo no prato. Eu vou comer só salada, eu vou comer frango, eu vou comer carne. Então eu vou no restaurante por quilo, eu vou gastar 25, 30 reais. Não, eu quero um prato especial. Eu quero comer uma feijoada. Eu quero comer uma lasanha. Então eu vou no restaurante à la carte, que eu escolho o prato e vai ser servido exatamente esse prato. Então talvez eu vou gastar R$35, 50, R$70
Então, ou seja, nesse conceito de preço, você está fazendo uma escolha para almoçar por preço, tá? Agora, quando você trabalha o aspecto de valor, aí muda o cenário. Por quê? O que interessa nesse conceito de valor não é o preço, mas sim o quanto o quanto o serviço vai resolver a sua necessidade. Então, se você tem uma necessidade de almoçar muito rápido, você não vai no restaurante à la carte, que você tem que pedir o prato, eles vão executar o prato, vai demorar. Então, pode ser até mais caro ou mais barato, mas a sua necessidade é por velocidade. Então, o valor envolvido nesse processo, nesse serviço, é a velocidade. Ou, não, eu quero um restaurante que tenha um mecanismo delivery, porque eu quero levar para comer em outro lugar essa comida. Então, a sua necessidade é ter a opção do delivery. Ah, não, eu quero um restaurante por quilo, porque eu tenho a opção de escolher o que eu quero. Eu quero comer só salada, né? Eu como só salada, só alface, então o peso é menor, eu vou gastar menos. Então, esse valor do serviço relacionado à sua necessidade é o que está pesando. Ah, não, eu quero comemorar uma data especial. Eu não vou servir uma marmita, buscar por uma marmita. Eu quero uma coisa melhor, um restaurante melhor, com uma experiência melhor, uma vivência melhor. Então, essa é a grande diferença de você diferenciar o preço do valor. Então, esse que é o conceito. E aí vem a seguinte questão. E relembrando, essa live vai ficar gravada. A maioria das pessoas vão assistir depois do horário. E mesmo você que está assistindo depois do horário, tiver alguma dúvida, pergunta aqui embaixo que certamente eu vou te responder. Tá? Mesmo você que não pôde estar ao vivo, pergunta aqui embaixo que eu vou estar te respondendo. Essa nossa live é a live da hora do almoço, então nem todo mundo pode estar aqui presente. Então, vocês já viram um conceito de preço e valor. Agora você pega esse conceito e leva para o seu mundo pericial. Então, o seu cliente acha que seus honorários são caros, ou seja, ele está olhando o preço. Ou tem um problema, o seu cliente não viu valor na sua proposta, ou seja, ele não viu o quanto esse trabalho vai resolver os seus problemas, as suas dores. Então, esse é o valor que você tem que estudar, entender e aplicar na sua proposta, para que ele consiga diferenciar preço e valor. Então, o que eu tenho que apresentar na minha proposta? O que o seu trabalho vai conseguir ajudá-lo? O que o seu trabalho de perícia, por que seu trabalho de perícia ele é importante e vai ajudar ele a se defender na justiça, vai ajudar ele a ganhar um processo na justiça. Então, esse é o valor. Tá? Sem o seu trabalho, ele pode perder esse processo. Imagina ter uma perícia judicial e ele não contratar um assistente técnico. Ou seja, ele perdeu a oportunidade de ter um representante técnico para debater com o perito judicial. Então essa economia, entre aspas, fez com que ele perdesse o processo. Essa economia por buscar um profissional não qualificado, mas é o baratinho, fez com que ele perdesse muito dinheiro no processo. Então, esse que é o conceito. Ele tem que entender que não é preço, é o quanto de valor agregado o seu serviço tem que vai auxiliar em resolver os problemas e as dores dele nessa demanda específica. Tá? Então, imagina uma situação de defesa que de repente está indo para o mundo técnico e ele de repente pode juntar um parecer técnico nesse processo. E ele podendo juntar um parecer técnico, o que vai acontecer? Você vai tornar o processo muito mais robusto, você vai tornar o processo com muito mais riqueza de informações,
né? Então o processo vai ter maior riqueza de informações, aumenta a chance e o potencial dele se defender, aumenta o potencial, a chance dele ganhar esse processo, ou esse parecer que foi juntado pode formar a convicção do juiz, formar a convicção do perito judicial. Então, olha quantos ganhos a contratação dos seus serviços pode potencializar as chances do seu cliente. Isso são valores. A gente não está discutindo preço, mas são valores. Então, se você não consegue demonstrar isso para ele, ele está olhando só preço. Ele está vendo que seu serviço é caro, seus honorários são caros, porque ele não viu a parte de valor. E se ele não enxergou valor na sua proposta, no seu trabalho, o que significa? Culpa sua. Ele não é obrigado a ler a sua proposta, interpretar, fazer o juízo de valor e entender que se o preço está bom, está caro, né? Tá barato, está caro. Não. Você tem a missão de externar isso numa reunião, externar isso através de uma proposta, os benefícios que ele vai estar levando, os benefícios que da sua contratação, os benefícios de contratar um perito. E aí sim ele vai conseguir enxergar valor e o preço fica secundário. Então essa que é a principal sacada de quando você lida com honorários. E não é periciais, é qualquer área de serviço, qualquer área de produto. Preço, você começa a comparar. Só que muitas vezes, se eu for comparar almoço, como eu falei anteriormente, eu tenho um almoço de R$12, que é uma marmita, ou eu posso ter um almoço de R$100, de R$200. Se eu for comparar preço, comida é comida. Mas e o valor agregado? O serviço, a experiência, a qualidade do atendimento, a qualidade dos produtos desse almoço. Então, o conforto que você vai ter, um melhor atendimento. Então, isso são valores. E esses valores você tem que apresentar para o seu cliente, você tem que colocar numa proposta. Faz sentido isso para vocês? Comenta aqui se isso faz sentido. Você conseguir diferenciar preço e valor. E aí vem a seguinte questão. Então nós estamos falando que você tem que apresentar valores para o seu cliente. Ele tem que entender que o seu trabalho vai aumentar a chance dele ganhar na justiça. O seu trabalho vai aumentar muito a discussão no processo, porque você trouxe elementos técnicos e relevantes para fazer parte do processo. Então você abriu um canal de debate técnico, você abriu um canal com informações científicas para o seu cliente. E isso é importante. Então o trabalho começa a não se tornar caro, porque o valor dele é alto. Outro ponto que é muito importante. Você está no momento de apresentar a sua proposta e ele tem que tomar uma decisão, ele te contrata ou não. E aí tem um aspecto, ele é secundário, mas não menos importante, a sua aparência. Qual é a comunicação que a sua aparência leva para o seu cliente? Ele não sabe se te contrata ou não. Será que a sua aparência comunica um perito que conhece do assunto? Será que sua aparência comunica um trabalho de elevado valor, um preço caro que você está cobrando? Quando ele olhar para você, ele fala, será que essa pessoa tem condições de fazer esse trabalho de 10 mil, de 20, de 50, de 100 mil reais? Olhando para essa pessoa, será que ela comunica isso? Então, isso que é importante. A primeira impressão é a que fica. Como que você montou sua proposta? Como que você diagramou essa proposta? É uma proposta bonita de ver? É uma proposta de bom gosto? Porque se for uma proposta de qualquer jeito, como que ele olha essa proposta feita de qualquer jeito, sem muita
qualidade visual e vai achar que tem valor esse trabalho. Então você tem uma única chance de deixar a primeira boa impressão. Você só tem uma chance. Então, você tem, vamos dizer assim, passos de comunicação. Então, né, nesse momento, antes dele abrir a sua proposta, ele está te vendo. Essa comunicação é positiva, ele vai enxergar valor em você, no que ele está vendo. E não interessa se você é o primeiro trabalho, se você é um perito experiente, não interessa. Talvez ele só enxergue valor quando ele já te conhecer. Ele saber que você pode ir de pijama para a reunião. Ele sabe que você é um perito que vai resolver a situação. Mas enquanto você não atingir esse patamar, infelizmente é isso. A primeira impressão é a que fica. Então, seja na sua aparência, seja numa apresentação de uma proposta. Uma simples proposta feita de uma forma estruturada, bonita, organizada, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então é isso. A primeira impressão é a aparência, é a proposta. Depois, quando ele fizer a leitura, ele só vai ver preço ou ele vai entender quais os benefícios do seu trabalho? Quais os benefícios da sua contratação? E vai estar implícito nessa proposta, na área de valores, se ele não te contratar, o que ele pode estar perdendo? Claro que você não vai escrever isso, mas o que ele pode estar perdendo em não te contratar? Então, quando você consegue ter essa comunicação com o seu cliente, o que ele perde se ele não te contratar? O que ele ganha se ele te contratar? Se você conseguir passar essa mensagem para o seu cliente, significa que ele começou a enxergar valor no seu trabalho. E quando ele começa a enxergar valor, e cada vez mais valor, você tocou num ponto de necessidade. Ele precisa do seu trabalho. Ele tem a necessidade do seu trabalho. E quando ele chega nesse patamar, ele avança para outro. Esse profissional vai resolver, esse profissional pode atender às minhas expectativas em resolver a minha necessidade. Tá? Ele vai resolver minha necessidade. Se ele resolve a minha necessidade, você vai para um outro patamar. Ele vai resolver o quê? As minhas dores, os meus problemas. E se ele resolve os meus problemas, eu preciso desse profissional. Então, quando você vai nessa cadeia, nesses patamares que você vai alcançando na mente do seu cliente, o que significa? Ele enxergou valor. Quando ele olhar na última linha o preço do seu serviço, ele começa a não ser tão caro, porque ele já viu que tem muito valor o que você vai oferecer. Agora, se ele não enxergar o valor agregado em todo esse pacote, o preço pode se tornar caro. Faz sentido? Então, esse é o ponto. Agora, você tem um outro aspecto que você não pode menosprezar. O cliente talvez nunca contratou um serviço de perícia, ele nunca contratou uma perícia. Então ele não tem base de valor. Ele não tem base. Então você precisa de alguma forma demonstrar quais são as bases, como que funciona um trabalho de perícia, que o seu valor de honorário está dentro de uma média de mercado. O mercado aplica esse valor. Porque, imagina, ele vai contratar uma perícia por R$5.000. Ele nunca contratou uma perícia desse valor. Ele nunca contratou um serviço nesse valor. Então ele não tem noção. É caro. Para ele é caro. Então, por mais que você apresentou os valores, né, indo além do preço, que vai resolver as dores, ele nunca contratou. Então você tem que ter ciência e feeling se o perfil do seu cliente é esse. Então você tem que, de alguma forma, demonstrar que a prática de mercado é assim que funciona, o valor de mercado é por aí. Então, que queira ou não, você vai vencendo mais essa objeção do seu cliente.
Mas você já... não adianta você discutir preço e valor se ele nunca contratou. Você precisa posicionar o seu preço para que ele consiga ter noção de falar, entendi, eu nunca usei esse serviço, eu nunca contratei, mas é isso que o mercado cobra. É isso. Não adianta eu buscar um baratinho que não resolve, mas ele vai ter essa noção de valores para que ele consiga se posicionar a sua proposta com o que o mercado trabalha. Então, esse é um conceito para você prestar atenção, se ele nunca contratou. Ou tem um outro cenário interessante, que também você tem que ficar muito atento quando você desenvolve um trabalho pericial. Ele te apresenta a necessidade. Você avalia o caso e apresenta uma proposta. Só que pode correr o risco dele estar achando caro, porque você está oferecendo algo muito mais do que ele precisa. Então, por exemplo, ele quer um laudo para falar se a assinatura é verdadeira ou falsa. Um exemplo, na parte grafotécnica. E você apresenta um laudo, você apresenta uma proposta de 50 mil reais. Ele, poxa, não, eu vou olhar se a assinatura é verdadeira ou falsa, eu vou olhar essa tinta que tem no documento, quantos anos teria essa tinta, vou fazer uma análise química, eu vou analisar o papel, mas ele quer só saber se a assinatura é verdadeira ou falsa. Então, às vezes, você está, na sua cabeça, você está querendo apresentar um trabalho completo, e o completo ele é caro. Só que para essa necessidade dele, ele não tem necessidade da situação completa. Então você está oferecendo muito mais do que ele precisa. Ele vai achar caro, não vai aprovar a proposta, você perdeu uma oportunidade. Então, tenha em mãos níveis de trabalho. Ah, não, eu só preciso um laudo para levar para o banco para falar que essa assinatura não é minha. Então, de repente, ele quer só uma coisa simples. Opa, então eu tenho um laudo de 3 folhas, de 4 folhas, ou seja, eu vou ter um trabalho que vai demandar menos tempo na análise, na produção, na confecção do relatório. Então, ou seja, eu tenho um trabalho mais barato para oferecer. Ou você tem um trabalho mais caro, porque de repente ele tem condições, o valor envolvido é alto, então precisa de um trabalho mais robusto. Mas às vezes ele não tem como pagar por esse trabalho robusto, ou o tipo de demanda, o valor é baixo, não justifica ele fazer um investimento muito alto em perícia. Então, por isso, você tem que estar atento a essas mensagens. De repente, não adianta eu oferecer um negócio completo, eu vou oferecer um trabalho mais simples. Agora, não é o simples sem vergonha, né? É o simples que resolva para essa situação específica dele. Então, ele precisa de um relatório simples de análise para apresentar para alguém. Não vai envolver, muitas vezes, uma demanda judicial. Então, só esse trabalho simples ele teria condições de pagar. Então, esse que é um outro ponto para você ficar atento quando existe um questionamento se o seu trabalho é caro, que os honorários são altos. Você pode estar oferecendo algo além do que ele precisa. Então, é caro. Realmente é caro. Ou você não está passando uma boa impressão. Sua aparência, vestimenta, a parte de o layout da sua proposta não está bonito. Então não está comunicando uma coisa legal. Então eu acho que o seu trabalho é caro. Por isso que você está me oferecendo. Tá? Ou aquela coisa que já falamos no início. Você não conseguiu apresentar valores, o quanto de valor agregado tem num simples laudo que você vai entregar. Não é só um laudo. É uma estratégia, é uma análise, é um documento que vai auxiliar na formação de convicção do juiz, do perito judicial, é ter um assistente técnico que vai acompanhar, debater tecnicamente com o perito. Então, olha quanta informação para que ele tenha noção de que tem muito valor agregado na sua proposta. E quando ele entende isso, o preço não se torna tão caro. Tá? Tão caro. Faz sentido isso para vocês? Então, lembrando, tente apresentar para o seu cliente valor.
E aí, por consequência, o preço não vai ser tão caro. Então, gravou a mensagem? Apresente valor. Se o seu cliente enxergar valor, o preço não vai se tornar caro. Então é isso aí, pessoal. O nosso bate-papo de hoje era só para te apresentar essa sacada para que você melhore cada vez mais as suas propostas comerciais. Então apresente valor e não preço. Ótima tarde a todos vocês.